Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Alta Gama. Eu sou Wagner Gabardo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema bem atual, que são os vinhos orgânicos, biodinâmicos e os vinhos feitos pelo método natural. Essa aula está dividida em duas partes. Na primeira nós vamos descrever um pouco sobre o manejo orgânico do vinhedo, a diferença dele para o manejo convencional e vamos entender o que difere um vinho orgânico de um vinho feito de uvas orgânicas. Vamos detalhar também a questão do sulfito e as suas possibilidades de utilização. Uma boa aula para vocês. Bom, pessoal, antes da gente entrar especificamente nos méritos do manejo orgânico do vinhedo, é importante a gente entender o que caracteriza uma produção convencional de uvas atualmente. Primeiro, a ideia do vinhedo como monocultura, né? Ou seja, a gente vê lá extensas plantações somente de vinhas, né? Não é mais comum que elas sejam alternadas com outros cultivos agrícolas. Segundo, o tratamento de pragas e doenças, né? Com agrotóxicos, né? Que são aí também chamados pela indústria que os produz de defensivos agrícolas. O resultado, claro, desses agrotóxicos ele pode ser rápido e eficaz a curto prazo, porém ele pode induzir a um desequilíbrio do ecossistema do qual o vinhedo faz parte. Então seria mais ou menos como se tomar muitos remédios que vão ter mais efeitos colaterais do que benefícios para o funcionamento do nosso corpo. Por quê? Porque os produtos eles vão agir eliminando não apenas as ameaças, mas também as defesas naturais do solo e das plantas. Então, esses agrotóxicos eles agem não só eliminando, né, os malefícios, mas também a parte boa que garantiria aí um equilíbrio do vinhedo. Outra coisa que é comum na produção convencional vai ser o uso de adubos químicos sintéticos. E o aporte excessivo de nutrientes e sintetizados pode induzir a um crescimento exagerado e também expor a planta a doenças que ela naturalmente teria mais resistência. Então, o que se procura é tratar um sintoma da planta e não se preocupa tanto com a saúde do solo, que é precisamente da onde a planta se nutre. É um enfoque no tratamento e não na prevenção. E aqui nós temos uma frase famosa do Albert Vienne que fala, né, que muita intervenção no vinhedo também acaba homogeneizando o terroir, né, o que acaba desqualificando, perdendo a razão de se falar de origem se a gente acaba tendo terroirs muito homogeneizados pelo manejo convencional mais adotado da viticultura. Bom, quais são, né, se a gente pensa em monocultura, né, o que uma monocultura acaba fazendo? Né? Ela acaba empobrecendo o solo, né, porque um único tipo de planta vai ter necessidade de um tipo de nutriente, né? Especificamente, não vai ter um aporte de uma biodiversidade ali para que o solo se enriqueça. Vai diminuir a população de animais silvestres, vai aumentar a produção de insetos, né? E vai demandar, né, também o uso de agrotóxicos, né? Então a gente vai ter plantas um pouco mais frágeis e que vão demandar um número maior de tratamentos. Quando a gente pesquisa um pouco mais a fundo a questão do uso dos agrotóxicos, é importante a gente lembrar aí que eles não são usados apenas para uva, mas também para outros alimentos e que muitos deles, né, são proibidos em diversos países. Infelizmente, no Brasil, alguns têm sido permitidos, né, e por pressão aí da bancada ruralista, sem um estudo real dos seus impactos para a saúde humana. Mas a gente tinha aí, por exemplo, o famoso DDT, era um inseticida, né, que foi aí responsável pela morte de espécies de aves, peixes e pela contaminação do solo e dos lençóis freáticos, né? E a Rachel Carson, na década de 60, que denuncia, né, o efeito da pulverização do DDT num livro que ela chama Primavera Silenciosa.
Vejam que apenas, né, mais de 20 anos depois é que o DDT, esse agrotóxico ultratóxico, é proibido no Brasil. E em 2009 é sancionada uma lei aí que proíbe o uso para a saúde pública. E vocês devem se perguntar, né? Mas quem de fato são os segmentos mais vulneráveis? São as pessoas que estão envolvidas nesses tratamentos, são as pessoas que trabalham no campo, são as pessoas que moram próximo, que moram nas áreas rurais, próximos a essas plantações que recebem uma quantidade de agrotóxico, né? Então, moradores, trabalhadores rurais, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Então, ainda que essa aplicação, né, não chegue a ter um impacto tão severo, pelo menos a curto prazo, na saúde dos habitantes da grande cidade que consomem esses alimentos, as pessoas que trabalham no campo e que produzem esses alimentos é que seriam aí as mais afetadas. Então vejam aí uns dados um pouco alarmantes, né, sobre a quantidade de agrotóxicos que são usadas, né, no Brasil. Então aqui a gente tem alguns dos alimentos contaminados que nós devemos ter uma especial atenção na higienização, ainda que mesmo assim não se comprove o que de fato remove o excesso do agrotóxico, que seriam aí o pimentão, o morango e o pepino, né? E vejam que os nossos números, né? O Brasil só cresce no consumo de agrotóxico, né? E observem que ainda do lado direito, né, nós temos aí as propriedades que mais consomem, né, agrotóxicos são propriedades grandes, né? Ou seja, são latifúndios de monocultivo, né? Então vejam lá que acima de 100 hectares, né, 80% das propriedades utilizam agrotóxico. Utilizam para quê, sobretudo, né? Se a gente pensar quais são os nossos monocultivos, né? Que existe aí essa falsa ideia de que o agronegócio brasileiro é quem sustenta, quem coloca comida na mesa do seu povo, que é uma grande mentira, né? O que alimenta a população brasileira é a agricultura familiar. Os monocultivos, o grande latifúndio, vai produzir o quê? Milho, né, para alimentar gado, cana-de-açúcar para produzir etanol, soja para exportar para a China, que estes seriam os 3 principais aí produtos do agronegócio mais rentáveis, né, e os que mais consomem agrotóxicos. E consomem tanto que, se a gente for para a coluna da esquerda, vocês vão ver que nós temos aí uma média, né, se a gente dividir todo esse agrotóxico consumido pelo agronegócio, dividido pela população, daria aí 5,2 litros, né, por habitante, né, uma quantidade muito grande, né? E, bom, daí nós temos aí alguns outros números, né, que mostram, né, que o Brasil se tornou o primeiro mercado mundial. Então, são dados bastante preocupantes, o que fazem que a gente preste cada vez mais atenção à produção orgânica. Mas quais são os objetivos dessa produção orgânica? Então, primeira coisa, aqui nós temos a resolução da União Europeia, né, uma lei que se tornou válida aí a partir de 2009. Então, é implantar uma agricultura sustentável, né, que aprimore a saúde do solo, da onde a planta se nutre, da água, da onde a planta se nutre, das plantas, dos animais, que buscam equilíbrio e desta forma consiga aí aumentar a diversidade biológica, né, que faça uso de energias e recursos naturais, né, da água, do solo, da matéria orgânica, do ar, que respeite o bem-estar animal e satisfaça as necessidades específicas de cada espécie, né? Estes seriam aí os princípios da agricultura sustentável. E segundo, né, item ali do objetivo central, né, produzir por meio de processos que não prejudiquem o meio ambiente, não prejudiquem a saúde humana, da fauna e da flora, porque nós, humanos, somos parte da natureza e precisamos ter consciência disso, que preservando a natureza estaremos preservando a nós também, né? E, claro, visar produtos aí de alta qualidade.
Nós temos aqui uma imagem de um vinhedo biodiverso, né, no Vale de Casablanca, os vinhedos da Emiliana, né, Organic Vineyards no Chile. Então vejam que não temos aí tanto, né, uma paisagem apenas de videiras. Nós temos videiras alternadas com uma outra vegetação nativa, com flores, e isso acaba atraindo, né, uma série de insetos que são benéficos para o cultivo orgânico, que nós vamos falar deles daqui a pouco. Bom, vejam que interessante alguns estudos que comparam o cultivo convencional e o orgânico, né? Então, um estudo realizado na Suíça, né, durante 2 décadas, com diferentes cultivos, demonstra que, apesar do cultivo orgânico apresentar um rendimento médio 20% inferior, o consumo de energia e fertilizantes caiu pela metade e o tratamento de pragas e doenças praticamente innecessário, né? Se tornou desnecessário. Um outro estudo ali de Henning Kling, né, mostra que o cultivo de uvas orgânicas apresenta menor produtividade, porém as uvas amadurecem com mais açúcar, polifenóis e antocianas em anos de clima mais adverso. Vejam que interessante, né? Falando de filoxera, que é uma praga tão complicada para o manejo do vinhedo, né? O estudo do Lotter ali mostra que solos com maior atividade biológica são até 70% mais resistentes à infestação da filoxera. Então, você tem uma planta com mais imunidade e que consegue até resistir a uma praga como a filoxera. Gehlen, né, observa que um aumento de 50% a 300% de matéria orgânica, atividade e população microbiológica no solo em cultivos orgânicos. E, finalmente, Bourguignon identifica no seu estudo que há uma maior quantidade de macro e micronutrientes no subsolo e maior atividade microbiana em cultivos orgânicos. Então, um solo mais saudável, uma planta mais saudável. Aqui nós temos uma outra imagem de vinhedos na Borgonha. Então, vejam aqui uma solução. Ao invés de eu usar um fertilizante sintético de potássio para o solo, o que eles fazem? Eles plantam aveia para que justamente a aveia possa nutrir o solo com potássio e eles possam preparar depois aquela parcela para voltar a replantar vinhedos. Quais são os preceitos aí interessantes, importantes da viticultura orgânica? Então, primeiro a gente parte aí de sabedorias tradicionais, ancestrais, né? Que é a adubação do solo, né? A base de esterco, restos vegetais, rochas moídas, compostagens, né, preferencialmente produzidos dentro da propriedade, então aí a gente tem uma sustentabilidade até por não gerar lixo, né? Prevenção da erosão do solo, né, através da manutenção da cobertura vegetal, palhas e outros restos vegetais. Então a cobertura vegetal também ela é importante para aportar nutrientes para o solo e em regiões muito secas para até impedir que um excesso de poeira, por exemplo, sufoque as folhas das videiras e impeça elas de trabalharem corretamente. Diversidade de cultivos de árvores frutíferas, demais plantas, flores e ervas aromáticas, para que outros insetos que possam transitar, ou aves, enfim, que possam transitar no vinhedo, tenham do que se alimentar e não recorram às videiras, um aproveitamento da água da chuva quando possível e, fundamental, um tratamento da água de dejetos quando indisponível. Então vejam, por exemplo, a vinícola Araucária na região metropolitana de Curitiba tem lá a sua estação de tratamento da água que é usada na vinícola, né, antes de ser despejada no lago, né. O manejo do lixo para evitar a contaminação do ambiente e, importantíssimo, uma barreira vegetal que proteja de outros cultivos convencionais com uma distância mínima. Porque não adianta eu
fazer um trabalho orgânico de manejo de vinhedo quando o meu vizinho do lado está ali tratando seu vinhedo com muito agrotóxico indiscriminadamente e o vento leva esse agrotóxico para o meu vinhedo. Então, a viticultura orgânica deve ser ecologicamente sustentável, viável, né, economicamente e socialmente justa. Aqui nós temos uma imagem de vinhedos na região de Maipú, em Mendoza, da vinícola família Cetim. Então observem que nós temos a vinha e alternado no meio do vinhedo outros cultivos frutíferos, né? Tem nozes, tem damasco, tem pêssego, ameixa. Então um pouco dessa biodiversidade aí que nós estamos falando. Bom, aí entrando especificamente em insetos que são benéficos para o cultivo orgânico e para a produção de alimentos no geral, né? Então as abelhas são fundamentais, né? Nós vemos aí cada vez mais notícias de países e regiões preocupados com a extinção das abelhas e as abelhas são os agentes de biodiversidade, porque eles que polinizam, né? São os polinizadores e garantem a diversidade da flora de um ecossistema. E as abelhas são muito sensíveis aos inseticidas. Então, por muito tempo se usou indiscriminadamente inseticida e você tem regiões preocupadíssimas aí que não tem mais abelhas. Elas são bichos muito importantes. E elas devem ter essa biodiversidade, outras floradas ao redor de um vinhedo, justamente para que elas possam buscar outras fontes de alimento que não seja da uva. Como aí nós temos, por exemplo, um cacho de uva que foi furado ou por vespa ou por pássaro e em seguida as abelhas vão ali para sugar o néctar do bago das uvas e também para o produtor acaba sendo um prejuízo que ele acaba perdendo aí um volume importante da sua produção. Como evitar isso? Por exemplo, nós temos aí uma foto de vinhedos da vinícola Araucária com uma tela de proteção contra aves e vespas, né, para garantir aí a proteção dos seus cachos. Vamos lá, voltando aí então aos preceitos, o que é permitido, o que é proibido na viticultura orgânica. Então, primeiro, é vedado, né, o uso de qualquer agrotóxico sintético, né, seja fungicida, inseticida, herbicida. Devem ser encontradas soluções naturais para combater essas questões, que nós vamos comentar alguns exemplos na sequência. Não se pode usar nenhum adubo mineral sintético, como o caso do nitrogênio. Não se podem usar produtos transgênicos na compostagem e tampouco reguladores de crescimento oferecidos aí pela indústria. O que é permitido, né? Uso de barreiras térmicas e físicas para o combate de pragas, coberturas plásticas, telas anti-inseto, queima de lenha para a esterilização do solo, né? Uso de cobre na forma de causa bordaleza, né? Tem efeito fungicida desde que distante dos rios, para não contaminar a água ou não contaminar os lençóis freáticos, no limite aí de até 6 kg por hectare por ano. É importante lembrar que o uso contínuo do cobre contamina o solo, né? Muitos países europeus estão passando regiões tradicionais, estão passando por esse solo com excesso de cobre, por esse problema. Enxofre pode ser usado na forma de calda sulfocálcica, né? Desde que não seja sintetizado, né? De efeito fungicida, acaricida e inseticida e nunca deve ser aplicado menos de 30 dias da colheita. E pulverizações com pressão controlada para não causar microlesões nas folhas, que são a porta de entrada para as doenças. Essas são todas os permissões e proibições da IBD certificações, que é quem vai certificar aqui no Brasil os produtos aí de manejo orgânico. E aqui nós temos uma imagem de um bichinho fofo, né, que né, embeleza aí os jardins, os quintais, e é um exemplo de biodiversidade quando a gente encontra joaninhas e quer mostrar que é uma área
biodiversa e sana para esses insetos que são benéficos, e a gente tem essa ideia super angelical da joaninha, enquanto na verdade a joaninha ela é um grande predador, né, do necessário. É muito importante a gente ter joaninha porque ela pode se alimentar de até 50 pulgões, moscas brancas, cochinilhas, ácaros e lagartas desfolhadoras por dia. Então, joaninha é uma bênção para se ter nos vinhedos. Então, joaninha e abelha são dois insetos extremamente importantes para o cultivo orgânico. E vejam aqui algumas soluções criativas, né, de manejo que evitam o uso de agrotóxicos, que evitam o uso desses produtos que são, né, prejudiciais. Por exemplo, e que também falam da sustentabilidade de um cultivo. Né? Então você pode usar o bagaço da uva para fazer compostagem. Se você não usar esse bagaço para fazer uma grapa, você pode fazer compostagem. Como nós vimos lá na foto dos vinhedos da Emiliana, né? Plantas diversas, ou nos vinhedos da família Cetim também, né? São plantadas entre as fileiras para aportar matéria orgânica necessária, centeio, nabo, gramínea, né, como trevo, azevém, né, que vão aportar nitrogênio, potássio. Galinhas, ovelhas, patos, né, podem pastar no vinhedo e ajudar no controle de insetos que atacam as raízes da videira. E vejam que interessante como combater aranhas e ácaros, né, que causam danos às folhas através de uma solução natural à base de pimenta. Favorecer a existência de flores, né? Nós vimos uma foto no vinhedo com rosas, então elas atraem joaninhas, que são predadoras naturais de insetos maléficos à videira. Utilização de cinzas para o tratamento antifúngico e, como eu comentei anteriormente, cobertura de folhas e palha em solos áridos para que a poeira não sufoque as folhas. Aqui no Brasil, temos aqui duas imagens que são interessantes que mostram, por exemplo, um trabalho de desfole, que é a tal da poda verde, para poder expor melhor os cachos à ventilação e à luz solar para evitar, por exemplo, a proliferação de fungos nos cachos. Na seguinte imagem, nós temos uma técnica aí que tem sido adotada em algumas partes do Brasil, já fizeram umas tantas pesquisas, e como o Brasil tem regiões muito chuvosas, ou a gente tem às vezes chuvas imprevisíveis e torrenciais, como uma cobertura plástica, né, ela vai ajudar, né, a diminuir drasticamente a propagação de doenças fúngicas, né, nestas regiões. Bom, e avançando um pouco, né, a gente pensa aí, né, nessas duas colocações. Né, o que é correto falar, vinho orgânico ou vinho feito de uvas orgânicas? Ou seja, eu posso seguir todos os preceitos que foram explicados até agora e produzir uvas orgânicas. Mas na hora de vinificar, eu posso fazer uma vinificação de forma convencional que fuja, né, aos preceitos orgânicos e não produzir necessariamente um vinho orgânico. Para isso, né, existem aí coisas que eu posso e coisas que eu não posso adicionar. Então, quando a gente lê lá as letrinhas pequenas dos contrarótulos dos vinhos, a gente normalmente vai encontrar algumas dessas siglas, sobretudo as siglas cuja menção é obrigatória, que é o caso do famoso sulfito que nós vamos falar na sequência. Então, por exemplo, quais são os permitidos no Brasil e na União Europeia? O INS 181, que é tanino, né? Pode-se adicionar tanino para reforçar, se eu não tenho tanino suficiente. O INS 220, que a gente vai ver muito, porque esse é obrigatório mencionar, que é o famoso dióxido de enxofre, ou SO2. O INS 224, que é um metabisulfito de potássio antioxidante e antibacteriano. O INS 334, ácido tartárico, que corrige a acidez, e também posso utilizar a levedura selecionada seca para induzir a fermentação alcoólica. Ou seja, eu posso produzir um vinho orgânico
partindo de uvas orgânicas e estou autorizado a adicionar, né, todos esses aditivos. Ah, mas e se eu quiser fazer um vinho que não tenha tanta intervenção, que não tenha tanta correção com tanino, tanta correção com acidez tartárica, que não use levedura selecionada seca, né? Então aí que a gente entra nos méritos de um ponto bem relevante que é o tal do vinho natural. E aí uma pergunta que fica, né, existe vinho natural? É um termo correto utilizar essa expressão vinho natural? Então temos aí um rótulo famoso do Luiz Pato, lá da Bairrada, né? Um vinho feito da uva baga, uva que é símbolo, né? Emblemática da região, e está lá escrito que não foi adicionado sulfito, não foram adicionadas leveduras, não foi adicionado açúcar, não foi adicionado ácido, né? Então realmente foi feito com o mínimo de intervenção. Mas partindo do princípio de que o vinho é um produto cultural, então cabem aí algumas adequações. Então, por exemplo, os termos mais adequados. Se a gente pensar vinho com mínima intervenção enológica, né? Ou vinho de uma filosofia purista, de método ancestral de vinificação. E também quando consta, né, um vinho sem adição de sulfito. Então aí temos dois rótulos, um rótulo português, né, está dizendo ali sulfuroso não adicionado, e um rótulo argentino também, né, feito de uvas de cultivo orgânico sem sulfito adicionado. E justamente demonstrando aí essa preocupação, nós temos uma tendência bastante atual que inicia aí no segundo semestre de 2019 e esse debate começa a ganhar corpo em 2020, que é o tal do vinho método natural. Então, eles propõem a criação de um selo, né, que pressupõe um vinho com o mínimo de intervenção enológica, para agregar valor a estes produtores que seguem aí esses preceitos. Então esse selo ele está em fase de implementação na França e em estudo para ser implementado na Espanha, falando aqui da época de 2020. E para que se receba o selo, vejam só, deve ser produzido a partir de vinhedos certificados orgânicos, sem maquinário, né, no vinhedo, ou seja, colheita manual. Devem ser elaborados com leveduras nativas, ou seja, vinhos de fermentação espontânea. Não se pode adicionar aqueles ingredientes ou aditivos que eu citei anteriormente, corrigir a acidez, adicionar tanino e assim por diante. Não é possível empregar técnicas aí de filtração, pasteurizar, termovinificação ou a tal da osmose inversa que serve para concentrar um vinho, né, deixá-lo mais encorpado e aumentar o álcool. Então qualquer tipo de manipulação não está permitida. O que sim se permite, porque tem uma função muito importante na estabilidade do vinho uma vez engarrafado, é o sulfito. Então, é possível adicionar o sulfito antes do engarrafamento. Não se adiciona sulfito antes ou durante a fermentação. Tá? Pode-se adicionar um total de 30 mg por litro antes de engarrafar. Né? E se permite diferenciar, inclusive a França propõe, né, vinho método natural sem sulfito adicionado, né, ou até 30 mg, né, com sulfito adicionado de limite até 30 mg. E eles propõem aí uma especificação na bordinha deste selo, como vocês estão vendo ali. Entrando então um pouco nessa questão do sulfito, né, que é tão polêmica, precisa, não precisa, né, o vinho tem bastante, usa-se demais ou não. Né? Então aqui nós temos alguns limites, né, de sulfitos que existem aí regulamentados, por exemplo, nos Estados Unidos e na União Europeia. O Brasil vai seguir o modelo da União Europeia.
Então notem que o manejo convencional na União Europeia, máximo 200 miligramas por litro de sulfito nos brancos e 150 nos tintos. Para um orgânico já cai para 150 e 100, né, brancos e tintos. No caso dos certificados biodinâmicos, o limite máximo para os brancos é 90 miligramas por litro, dos tintos 70. E natural, que até então não era oficial, mas se está buscando a oficialização, seria no máximo 40, mas já na França definem como um teto 30 miligramas por litro. E aqui é importante a gente deixar claro que um vinho sem sulfito não existe. Por quê? Porque o sulfito ele é resultado da fermentação. O que pode sim existir é um vinho sem sulfito adicionado. Mas quando a gente faz um vinho sem adição de sulfito, a gente está lidando com um produto um pouco mais instável e que vai ser mais sensível aí dependendo do destino que essa garrafa tiver, né? Para que mercado ela vai, quanto tempo vai viajar, em que condições vai ser armazenado. Então por isso aí existe essa preocupação grande com a manutenção de temperatura. Então aqui é importante a gente entender que o uso enológico de sulfito ele é ancestral, né? Ou seja, antigamente, né, desde os quivevres, eles queimavam no interior das ânforas, queimavam enxofre justamente para matar qualquer tipo de contaminante do vinho que ia entrar naquela ânfora, né? E também dentro dos barris para uma melhor conservação dos vinhos, né? E o uso na vinificação ele passa a ser adotado só a partir de 1900, então é bastante recente que começa a se usar sulfito com mais frequência, antes do prensado, para interromper a malolática e assim por diante, né? Mesmo um produtor de vinhos, né, do método natural pode optar por adicionar um sopro de sulfito antes de colocar rolha, né? Um produtor de manejo purista biodinâmico, muitos vão fazer isso, vão adicionar um pouquinho de sulfito, sobretudo se o seu vinho vai ser exportado, né? Para que ele tenha mais estabilidade, chegue em perfeitas condições no seu destino. E aqui é importante a gente entender que a quantidade de sulfitos ela varia conforme o tipo de vinho, né? Os vinhos brancos, em geral, por não terem taninos, demandam mais sulfito do que os vinhos tintos, lembrando que os tintos têm tanino, né, que é antioxidante. Vinhos com mais açúcar residual também demandam mais sulfito, justamente para evitar uma fermentação espontânea dentro da garrafa. Vinhos mais ácidos precisam de menos sulfito, já que a acidez atua contra a proliferação bacteriana, né? Então veja aí que os pHs mais altos produzem vinhos aí mais instáveis, né? E vinhos armazenados a maiores temperaturas naturalmente liberam mais compostos sulfúricos, né? E a decantação costuma ser eficiente na eliminação deste odor desagradável. Então, quando a gente abre uma garrafa, serve na taça, sente o cheiro de sulfito, né? Sente o cheiro do enxofre, isso não quer dizer que esse vinho está ruim, né? Isso quer dizer que talvez foi armazenado numa temperatura aí, ou sofreu variações de temperatura que não deveria ter sofrido, e quando você abre esse sulfito se volatiza, nada que uma oxigenação não resolva. Então vejam que interessante, por exemplo, né, por que se fala tanto, né, sobre o uso do sulfito. Isso aqui é um material bem interessante, uma pesquisa que a família Zucardi faz lá na Argentina, e que mostra, né, o mesmo mosto com diferentes tratamentos, né? Então o sulfito vai ter um papel clarificante também, antioxidante. Então tá lá o uso do SO2 na primeira taça da esquerda, depois um SO2 adicionado logo após a prensa, né? E vejam que eficiente ali a terceira taça da esquerda para a direita, um vinho mais clarinho que é sem o SO2, só com gelo seco antes do prensado. E quando não coloco nada, né, nem gelo seco e nem o SO2, eu acabo tendo um mosto já bastante oxidado. Então,
é uma questão, é uma ferramenta enológica ainda útil e ela não vai ser eliminada assim de uma hora para outra. Mas não nos preocupemos, porque o nível de sulfito adicionado no vinho é muito inferior a de outros produtos, né? Então vejam lá, começando ali esse gráfico em barra, né, do menor para maior barra, né, um vinho seco, doces, geleias, os vinhos comerciais têm muito menos do que soda, que carnes embaladas, que sopas prontas, que sucos congelados, que batata frita e que frutas secas, que tem uma quantidade enorme. Então aí um gráfico do Wine mostra bem essa comparação interessante de que às vezes a gente tende a botar a culpa no vinho, no sulfito do vinho para dor de cabeça, mas enquanto a gente tem alimentos que têm uma quantidade de sulfito muito maior do que o vinho. Bom, e aqui nós temos algumas das agências, dos selos certificadores e as agências certificadoras, né? Então, por exemplo, no Brasil, né, vai ser o IBD que vai certificar e que vai dar um desses selos orgânico do Brasil, né? Nos Estados Unidos vai ser o USDA que vai certificar e vai dar o selo de produto orgânico, e na União Europeia eles vão chamar de, né, vinho de agricultura biológica, né, que é o termo que eles usam para se referir ao orgânico. Então pode haver tanto como, né, ali no caso da França, agricultura biologique, e mais recentemente eles vêm aí com essa bandeirinha em formato de folha, né, verde, que identifica um vinho de procedência orgânica, né, para certificar e agregar valor a estes produtos. E para fechar esse vídeo, nós temos aqui uma comparação de 4 formas de vinificação, desde a convencional, né, a garrafa à esquerda, que mostra a quantidade de coisas que são permitidas, e quando a gente passa para a garrafa seguinte, um vinho orgânico já permite menos quantidade. Um vinho biodinâmico, né, permite basicamente anidrido sulfuroso, bentonite, correção de acidez, desde que a fermentação seja espontânea. E um vinho, no caso do método natural, né, permite simplesmente adicionar o sulfito e não permite nenhum tipo de correção, e a fermentação deve ser espontânea. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, e se vocês ficaram com alguma dúvida, é só mandar um e-mail para contato@altagama.net.br com o assunto orgânico. Obrigado e até a próxima.